Eu enterrei o meu pai vivo no jardim da nossa casa em Alfama, só para ver o pavor nos olhos dela quando ela descobrisse que o enterro era só o começo da minha vingança. Não foi um assassinato impulsivo, planeei cada pá de terra como quem reconstrói uma vida despedaçada, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume de jasmim que ela tanto amava, ironia que me fazia rir sozinha na escuridão. Ela gritou o meu nome antigo, o nome que me roubara, enquanto eu selava o caixão improvisado, e nesse momento, soube que o laço que nos unia se rompera para sempre, como um fio de seda cortado por uma lâmina afiada. O sol de Lisboa filtrava-se pelas persianas velhas da cozinha, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos, onde eu me lembrava de brincar aos pés da minha mãe, Inês, enquanto ela preparava o bacalhau à brás com mãos ágeis e um sorriso que parecia eterno. Aqueles dias em Alfama, com o Tejo a murmurar lá embaixo e os fados e quando das tabernas vizinhas, eram o meu mundo inteiro. Eu era Maria dos Anjos, ou só Anjos para os amigos, uma rapariga de 16 anos com sonhos de estudar arte na universidade e pintar as ruas íngremes como via, cheia de cor e de vida. O meu pai, João, era o pilar silencioso daquela casa, um carpinteiro que cheirava a madeira fresca e verniz, com mãos calejadas que construíam não só móveis, mas o nosso lar. Ele não falava muito, mas os seus olhos castanhos diziam tudo: amor, paciência, uma promessa de que o mundo, por mais cruel que fosse, não nos derrubaria. Mas o mundo derrubou primeiro. Um acidente na obra, uma viga que se deu por causa de um contratante mesquinho que poupava em segurança. João caiu de uma altura de 3 andares, e o som do impacto ecoou na minha memória como o estalar de um ramo seco. Eu tinha 14 anos quando o vi no hospital, o corpo envolto em ligaduras, o peito subindo e descendo em golfadas fracas. Cuida da tua mãe, Anjos, sussurrou ele, a voz rouca como o vento no chiado. Morreu nessa noite, deixando um vazio que engoliu a casa inteira. Inês chorou durante meses, vestida de negro como as viúvas das novelas antigas, e eu, a filha obediente, enterrei a dor no fundo do peito, ajudando nas limpezas, cozinhando pastéis de nata para os vizinhos que traziam compaixão em forma de pratos quentes. 2 anos depois, o luto dela transformou-se em algo que eu não reconhecia. Ela começou a frequentar a igreja de São Vicente de Fora com mais assiduidade, não por fé, mas por encontros casuais com o padre auxiliar, um homem chamado António, viúvo como ela, com um sorriso largo e mãos que pareciam demasiado limpas para um homem de Deus. Ele era de uma família abastada de Belém, com ligações a importadores de vinho do Douro, e Inês, com os seus 40 e poucos anos e a beleza ainda intacta, cabelos pretos ondulados, olhos verdes que hipnotizavam, viu nele a salvação. Ele é um bom homem, Anjos, disse-me ela uma noite, enquanto passávamos o rosário na sala, o crucifixo de prata a balançar no peito dela como um pêndulo de destino. Deus mandou-me para nos guiar. Eu não discuti. Aos 16, ainda acreditava que o amor da mãe era inabalável, como as muralhas de Lisboa que resistiam a terremotos. O namoro deles floresceu em segredo, passeios pelo terreiro do Paço ao pôr do sol, onde o Tejo refletia as luzes dos lampiões como promessas líquidas. António era gentil, comprava-me livros de poesia de Fernando Pessoa e levava-nos a jantar caracóis em Barro Alto, rindo das minhas piadas desajeitadas sobre a vida de artista. Mas havia algo nele que me inquietava, os olhos que se demoravam demasiado nas curvas da minha mãe, não com desejo, mas com posse, como se já a visse como uma extensão do seu império modesto de orações e vinhas. O casamento veio rápido, como uma maré alta que inunda as praias de Cascais sem aviso. Foi uma cerimónia simples na sede de Lisboa, com o ar cheirando a incenso e flores de laranjeira. Eu fui a madrinha, vestida num fato branco que me fazia sentir como uma estátua de mármore, e jurei perante o altar que aceitaria António como pai. É o que o teu pai queria, sussurrou Inês, apertando-me a mão com unhas pintadas de vermelho, o anel de noivado a brilhar como uma ferida aberta. Naquela noite, na nossa casa agora partilhada, brindámos com vinho verde gelado, e António falou de planos: vamos ser uma família, Maria. Uma verdadeira família portuguesa, unida pelo sangue e pela fé. Foi aí que o nome surgiu. Não como uma sugestão, mas como um decreto. Dias depois do casamento, Inês sentou-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde outrora partilhávamos segredos, e deslizou um papel perante mim. Era um formulário oficial do Registro Civil, com o selo da Câmara Municipal de Lisboa. Assina, Anjos. É para o teu bem. O meu nome novo, Maria dos Anjos Silva, o apelido de António, apagando o Ferreira do meu pai como se fosse pó a varrer do chão. O teu pai está no céu, e António é o teu pai agora. É costume, filha. Em Portugal,
As famílias unem-se assim, pelo nome que carrega a herança. O choque foi como um soco no estômago, o ar fugindo dos pulmões enquanto eu olhava para aquelas letras frias. Mãe, isso é o meu nome. O nome do pai. Não podes. As palavras saíram engasgadas, e ela ergueu a mão, o anel a reluzir como uma ameaça. Podes e deves. Eu já assinei como tua guardiã. É lei, Anjos. Aos 17, ainda és menor. Aceita, ou queres que eu perca tudo? António tem dinheiro, contactos. Ele pode pagar a tua universidade, dar-te uma vida melhor que a miséria que o teu pai nos deixou. As lágrimas dela caíam agora, mas não de tristeza, de manipulação, de uma teia que ela tecera sozinha para me enredar. Eu assinei, a caneta tremendo na mão, sentindo o nome antigo morrer no papel naquela noite, deitada na cama com o teto de vigas antigas a pressionar-me como um peso, chorei pela primeira vez desde o funeral do pai. Não pelo nome em si, mas pelo que ele representava, a traição de Inês, a mulher que me dera vida, agora a apagá-la para caber no molde de outro homem. António, alheio ou cúmplice, sorriu-me na manhã seguinte, bem-vinda à família, Maria Silva. Agora és uma de nós. O seu beijo na testa foi como ácido, queimando a pele. Os meses seguintes foram uma dança lenta de negação. Mudei-me para o quarto de hóspedes, que ele decorara com crucifixos e fotos de santos, e comecei a trabalhar numa galeria de arte no Chiado para pagar os meus próprios livros. Inês fingia normalidade, cozinhava arroz de marisco aos domingos, levava-me à missa, mas sempre com aquele olhar vigilante, como se esperasse que eu quebrasse. És ingrata, dizia ela quando eu me recusava a chamar-lhe Mãe Silva. Eu fiz isto por ti. Pelo nosso futuro. António, cada vez mais presente, começou a impor regras, horários de chegada, proibições de sair sozinha à noite, sermões sobre a virtude das filhas obedientes. Em Portugal, a família é sagrada, Maria. Não manches o nome que te demos. A raiva crescia em mim como era selvagem nas paredes de Alfama, sufocando tudo. Comecei a pesquisar nos arquivos da Torre do Tombo, folheando registros antigos de famílias destruídas por casamentos forçados, nomes roubados como troféus de guerra. Encontrei histórias de mulheres que, no século XIX, cortavam laços com mães tirânicas, fugindo para o Brasil ou para as colónias africanas em busca de um novo eu. Mas eu não fugiria. Não ainda. A vingança, sussurrava uma voz no fundo da mente, seria o meu renascimento. Planeei em segredo, desenhando mapas mentais nas margens dos cadernos de esboços. Primeiro, documentar cada humilhação. Depois, expor as fissuras no casamento perfeito deles. Por fim, o golpe final, que os faria questionar não só o nome que me impuseram, mas a própria identidade que construíram sobre as minhas ruínas. Uma noite de outono, com a chuva a bater nas janelas como lágrimas não choradas, confrontei-a, estávamos na sala, o fogo na lareira crepitando como o meu pulso acelerado. António estava fora, em Coimbra, a visitar vinhas. Mãe, porquê? O pai não merecia isto. Apagaste-o como se nunca tivesse existido. Ela parou de tricotar, as agulhas suspensas no ar, e olhou-me com olhos que, pela primeira vez, pareciam velhos. O teu pai era fraco, Anjos. Um homem bom, mas pobre. António dá-nos estabilidade. O nome é só um papel aceita, e ser feliz. A sua voz era um misto de súplica e comando, mas eu via agora a verdade, o medo dela, o vazio que o luto deixara, preenchido por um homem que a controlava tanto quanto a mim. Não é só um papel, respondi, a voz firme como o granito das calçadas lisboetas. É a minha alma. E tu vendeste-a. Saí porta fora, o ar úmido a envolver-me como um abraço frio, e caminhei pelas ruas labirínticas de Alfama até ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia negro e infinito. Ali, sob as estrelas que piscavam como olhos acusadores, jurei, cortaria os laços, não com lágrimas, mas com ações que a fariam sangrar por dentro. A vingança não seria barulho, seria silêncio, calculado, como o fado que dói sem gritar. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa foram uma ponte estreita sobre um abismo de fingimento. De dia, eu era a Maria Silva obediente, ajudava Inês nas compras no mercado da Ribeira, onde os cheiros de peixe fresco e pão quente se misturavam ao burburinho das vendedoras com lenços na cabeça, trocando bom dia com vizinhos que nos olhavam com inveja disfarçada pela nossa nova prosperidade. António, de volta das vinhas, trazia caixas de vinho do Porto, rótulos antigos que ele abria com cerimónia,
brindando a nossa família unida. Prova, Maria, dizia, enchendo o copo até à borda, os olhos semicerrados avaliando a minha submissão. Eu bebia, sentindo o álcool queimar a garganta como o veneno que ele injetara na nossa vida, e sorria, planeando. De noite, no quarto que agora cheirava a incenso e a livros poeirentos de teologia que ele insistia em deixar na minha mesinha de cabeceira, eu tecia a taia. Comecei por um diário, não de palavras, mas de factos, datas, conversas gravadas num telemóvel escondido, fotografias tiradas às escondidas. Descobri o primeiro furo na armadura de António numa tarde em que ele se esqueceu o portátil aberto na sala. E-mails para um advogado em Oeiras, discussões sobre a herança, não a dele, mas a do meu pai. Inês herdara uma pequena casa em Sintra, um legado de João que ela nunca mencionara, e António pressionava para a vender, alegando dívidas antigas. É pelo bem dela, escreveu ele ao advogado, mas mantenha-a no escuro até ao registro final. O meu coração acelerou como o elétrico 28 subindo a colina íngreme. Aqui estava a ganância, nua e crua, o motivo por trás do casamento apressado. Confrontei-a subtilmente, durante um almoço de caldeirada no terraço, com o sol de inverno a aquecer as pedras quentes. Mãe, lembras-te da casa do pai em Sintra? Aquela com o jardim de camélias que ele plantou para ti. Ela engasgou-se com um bocado de peixe, os olhos verdes dilatando-se como os de um gato encurralado. Que casa! Isso foi vendido há anos, para pagar o funeral. Mentira, clara como o céu de Lisboa sem nuvens. António, que comia devagar do outro lado da mesa, ergueu a vista. É passado, Maria. Concentra-te no futuro. Na tua formação. O tom era paternal, mas os olhos traíam o cálculo, como um mercador no rocio a pesar moedas falsas. A partir daí, a minha investigação aprofundou-se. Usei a galeria de arte como cobertura, pausas para almoço transformavam-se em visitas à Câmara Municipal, onde, com um sorriso e uma história inventada sobre um projeto genealógico, acedia a registros públicos. A casa de Sintra ainda estava em nome de Inês, mas com uma hipoteca recente, assinada por ela e por António como cônjuge. Ele usara o imóvel como garantia para um empréstimo que investira nas vinhas, não dele, mas de um primo endividado. O laço de família, pensei, amarga, era só uma corda para enforcar os outros. Em noites insones, desenhava nos meus cadernos, esboços de Inês com uma coroa de espinhos, António como um lobo em pele de cordeiro, e eu, no centro, com uma tesoura gigante cortando todos os fios. A primeira faísca da vingança acendeu-se numa discussão familiar, semanas depois. Estávamos na cozinha, o vapor do cozido à portuguesa a embaçar as janelas, quando António anunciou planos para uma viagem a Fátima. Uma peregrinação, para purificar a alma. Maria, vens conosco. É tempo de agradeceres pela nova vida. Inês assentiu entusiasticamente, servindo o vinho com mãos trêmulas. Sim, filha. Deus perdoa tudo. Explodi então, a colher batendo na mesa como um martelo. Perdoa o quê, mãe? Apagar o nome do pai. Vender a casa que ele construiu com as próprias mãos. O silêncio caiu pesado como um nevoeiro do Tejo, e vi o pavor nos olhos dela, não por mim, mas pela fachada que rachava. António recuperou-se primeiro, a voz baixa e venenosa. Cuidado com as palavras, Maria Silva. És parte desta casa agora. Desafia-nos, e perdes tudo, a educação, o teto. Ameaça velada, mas eu via o medo por trás. O escândalo numa família católica devota seria fatal. Inês choramingou, para anjos. Maria. Não estragues isto. Usei o nome antigo como uma lâmina, cortando fundo. O meu nome é Anjo Ferreira. E tu, mãe, és uma ladra de identidades. Saí novamente, desta vez para o bairro alto, onde as ruas pulsavam com guitarras e vozes roucas de fado. Sentei-me num bar escondido, o Faia, pedindo um copo de ginginha que queimou como fogo santo. Ali, entre fumadores e amantes sussurrantes, conheci o Raul, um músico de meia-idade com cicatrizes de uma vida dura, divórcio amargo, filhos perdidos na imigração para a França. A família é uma prisão dourada, disse ele, afinando a viola. Corta os ferros antes que te cortem a ti. As suas palavras ecoaram na minha mente como um hino de rebelião. Naquela noite, voltei para casa e comecei a juntar provas concretas, copias dos e-mails, fotografias da hipoteca, até uma gravação subtil de uma conversa deles sobre o segredo da casa.
A tensão crescia, invisível mas palpável, como o ar antes de uma tempestade no Atlântico. Inês começou a definhar, olheiras profundas, mãos que tremiam ao servir o café, olhares furtivos para mim como se eu fosse um fantasma do passado. António, sentindo o cheiro de traição, tornou-se mais possessivo, verificava o meu telemóvel, questionava as minhas saídas, até me obrigou a frequentar um grupo de oração na paróquia, onde mulheres como eu, filhas difíceis, aprendiam a submissão. É pela tua alma, Maria, insistia ele, as mãos nos ombros como grilhões. Mas a minha alma já era livre, forjada no fogo da raiva. Planeava o próximo passo, envolver um advogado, anónimo por agora, para contestar a mudança de nome. Em Portugal, aos 18 anos, que eu faria em breve, poderia reclamar a identidade perdida. Mas a vingança ia além do legal, seria pessoal, um espelho que os forçaria a ver as próprias monstros. Imaginei Inês sozinha na cama, a acordar de pesadelos com o nome do pai a sussurrar no escuro, António, exposto perante a congregação, o seu pedestal de santidade desmoronando como as ruínas do convento dos Jerónimos ao terremoto. Uma tarde, enquanto pintava na galeria, um quadro de uma mulher rasgando o próprio véu, cores vermelhas e pretas sangrando na tela, o telefone tocou. Era o advogado, voz grave e confidencial. Tenho o que pediu, senhorita Ferreira. A hipoteca é fraudulenta, sua mãe foi coagida. Podemos mover a ação, mas precisa de mais provas. O meu coração dançou uma rumba selvagem. Tenho-as, respondi, e desliguei, sentindo o poder correr nas veias como o vinho tinto de uma colheita boa. Naquela noite, o clímax familiar irrompeu. António descobrira o portátil mexido, eu fora descuidada, deixando uma pesquisa aberta sobre contestação de registro civil. Ele esperou-me na sala, a luz fraca da lâmpada a lançar sombras longas nos seus traços, Inês encolhida no sofá como uma criança. Traição, Maria. Na minha própria casa. A voz dele era um trovão contido, mas eu enfrentei-o, o queixo erguido como as estátuas dos navegadores no padrão dos descobrimentos. Não é a tua casa, António. É a do meu pai. E o meu nome não é teu para roubar. Ele avançou, a mão erguida, mas parou ao ver o telemóvel na minha mão, gravando. O que é isto? Inês soluçou. Por favor. Somos família. Ri-me, um riso amargo quicou nas paredes. Família. Vocês mataram a minha para criar uma mentira. Saí, deixando-os no caos, e corri para a rua, o ar noturno de Lisboa a envolver-me como um amante fiel. O corte dos laços começava agora, não com fúria cega, mas com precisão cirúrgica. E o sangue seria deles. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens baixas sobre o castelo de São Jorge que pareciam pressagiar o dilúvio emocional que se avizinhava. Acordei no sofá de uma amiga da galeria, a Sofia, uma pintora boêmia que vivia num estúdio caótico no cais do Sodré, rodeada de telas inacabadas e garrafas de vinho meio vazias. Fica o tempo que precisares, anjos, disse ela, servindo-me um café forte com leite, o cheiro reconfortante misturando-se ao sal do Tejo próximo. Mas como a tua são veneno lento, corta antes que te mate. As suas palavras, ditas com a franqueza de quem crescera em lares partidos de Setúbal, deram-me forças. Liguei para o advogado, marquei uma reunião para o dia seguinte, e comecei a empacotar a minha vida em 2 malas, roupas, cadernos de desenhos, o crucifixo de prata do pai que Inês tentara vender numa casa de penhores. O telemóvel vibrou incessantemente, chamadas de Inês, mensagens de António, volta, estamos preocupados, é um mal-entendido, fala connosco. Ignorava-as, cada notificação um lembrete do jugo que eu quebrava. Mas o coração, traidor, doía com pontadas agudas, afinal, era a minha mãe, a mulher que me ensinara a rezar o Ave Maria antes de dormir, que me levara às festas de São João com fogueiras e sardinha assada. A traição dela não apagava os laços de sangue, mas torcia-os em nós que me sufocavam. Caminhei pelo terreiro do Paço, o vasto espaço aberto onde outrora D. João V sonhara impérios, e sentei-me num banco de pedra, observando os turistas com máquinas fotográficas, alheios à minha tormenta interna. Porquê, pai? Murmurei para o vento, imaginando-o a responder das nuvens, perdoa, mas não esqueças. A reunião com o Dr. Mendes, um advogado de meia-idade com escritório modesto na Baixa, foi um farol na neblina. Alto e magro, com óculos de ar fino e uma gravata verde como as colinas de Sintra, ele folheou as minhas provas com eficiência clínica. A mudança de nome foi irregular,
aos 16, precisava de consentimento judicial explícito, não só da guardiã. Podemos anular em tribunal. Os seus olhos encontraram os meus, mas a hipoteca. Isso é fraude conjugal. Sua mãe pode perder tudo se processarmos. Hesitei, o conflito rasgando-me por dentro. Punir Inês significava destruí-la, mas deixá-la ilesa perpetuava o ciclo de mentiras. Faça o que for preciso, disse por fim, a voz firme. Quero o meu nome de volta. E a casa? Saí do escritório com papéis na mão, petições, declarações, sentindo-me como uma navegadora de Vasco da Gama, traçando rotas para terras desconhecidas. Mas a vingança não parava no legal, planeava o emocional, o que cortaria mais fundo. Comecei por contactar tias distantes, irmãs do pai que Inês cortara após o casamento, mulheres fortes de Alcântara que mantinham altares ao irmão falecido. A tua mãe traiu a memória dele, disse a tia Rosa ao telefone, a voz rouca de anos a fumar cigarros na fábrica de conservas. Vem cá, filha. Conta-nos tudo. Reuni-me com elas numa tasca escondida, bebendo aguardente e partilhando histórias, como João construíra a casa de Sintra com madeira que cortara ele próprio, como Inês o abandonara emocionalmente nos últimos meses de vida, obcecada com um futuro melhor. As tias, com os seus corações de pedra-pomes, duras por fora, moles por dentro, juraram apoio. Vamos à missa dele no aniversário, e tu lês a oração pela alma, propôs a tia Lúcia, os olhos brilhando com malícia justa. Deixa o António ver que o sangue Ferreira não se apaga. Aceitei, sentindo a rede de apoio crescer como raízes antigas sob as calçadas. Enquanto isso, na galeria, o meu trabalho florescia, pintei uma série de retratos, Inês com olhos vazios, António como um confessor hipócrita, e Sofia ajudou-me a expô-los anonimamente numa mostra underground no Lisboa Factory, onde artistas rebeldes transformavam armazéns abandonados em galerias de alma exposta. A exposição foi o primeiro golpe público, subtil mas cortante. Convidei amigos da família, na verdade, paroquianos curiosos que eu abordara na igreja, sem revelar a identidade dos retratados. Na abertura, com jazz ao vivo e copos de vinho espumante, ouvi sussurros: esta mulher parece a Inês da Alfama. E o homem, não é o padre. António apareceu, alertado por um vizinho fofoqueiro, o rosto pálido como cera de vela sob as luzes industriais. O que é isto, Maria? Sussurrou ele, agarrando-me o braço. Sorri, doce como mel de rosmaninho, arte, padrasto. Reflete a verdade por trás das máscaras. Inês, que chegara atrás dele, tremia visivelmente, os lábios pálidos murmurando: para com isto, filha. Estás a destruir-nos. Destruir? Vocês destruíram-me primeiro, respondi baixo, libertando-me. Naquela noite, o Lisboa Factory fervilhava de conversas, e as sementes da dúvida plantaram-se, chamadas anónimas para o bispo, rumores nas confissões sobre o padre que vende heranças. António, furioso, trancou-me a conta bancária conjunta, por segurança, mas eu já tinha o salário da galeria e um colchão na casa de Sofia. Inês ligava chorando: volta, anjos. Eu anulo o nome, prometo. António diz que foi um erro. Mas as promessas dela agora soavam a cinza, frias e sem chama. O aniversário da morte do pai aproximava-se, um marco que eu usaria como lâmina. Organizei a missa na capela pequena de Alfama, convidando as tias e velhos amigos de João. O dia era quente, o ar carregado de cheiro ao mar e a flores murchas nos vasos. Eu li a oração, a voz e quando nas paredes nuas: João Ferreira, Pai amado, cujo nome vive em nós, perdoa os que esquecem. Inês e António sentaram-se na última fila, ela com um lenço na cabeça como uma penitente, ele rígido como uma estátua. Após a missa, no cemitério dos prazeres, onde a campa dele se erguia simples como uma cruz de ferro, as tias confrontaram-na: ladra de nome e de casa, Inês. O João revira-se no túmulo. Ela desabou em lágrimas, agarrando-me as saias: filha, perdoa. Eu tinha medo da pobreza, do vazio. António puxou-a dali, os olhos flamejando para mim: isto acaba aqui, Maria Silva. Vou-te deserdar, processar por difamação. Ri-me na cara dele, o sol batendo nas lápides como um julgamento divino. O meu nome é Ferreira. E a tua hipocrisia é o teu túmulo. Afastei-me, o coração leve pela primeira vez em anos, sentindo o pai ao meu lado no vento que agitava as oliveiras. Mas a vingança não terminava, era um rio que corria para o mar.
O tribunal marcou audiência para a anulação do nome, e o Dr. Mendes preparava a queixa pela fraude. Enquanto isso, pintei o quadro final da série, uma família partida, nomes rasgados no ar como confetes de um carnaval amargo. Vendê-lo-ia em leilão, doando o produto à memória do pai, uma bolsa para jovens artistas de Alfama. Inês visitou-me no estúdio de Sofia uma noite, sozinha, os cabelos desgrenhados e o rosto inchado. Eu amo-te, Anjos. Mas o medo. Ele comeu-me viva. Abracei-a por um momento, sentindo o cheiro familiar de lavanda, mas soltei-a. O amor não apaga nomes, mãe. Reconquista-os. Ela saiu, e eu soube. O corte estava próximo, não com ódio, mas com uma paz dura como o basalto das falésias da costa vicentina. A audiência no Tribunal de Lisboa era um teatro de formalidades frias, com paredes de azulejos verdes que ecoavam vozes como ecos de confissões antigas. Sentei-me na sala de audiências, o coração batendo como o badal de um sino na torre da Igreja do Carmo, vestida num tailier simples preto que Sofia me emprestara, parece uma viúva de justiça, brincara ela, mas o humor não chegava aos meus olhos. O Dr. Mendes ao meu lado, com pastas grossas de provas, trocava acenos com o juiz, um homem idoso de barba branca que me recordava os retratos de Camões nos livros de escola. Inês e António entraram por último, ela pálida e frágil num vestido cinzento, ele com o fato clerical impecável, mas os olhos fundos como poços de dúvida. O processo começou com a anulação do nome. Eu, de pé perante o estrado, declarei com voz clara: chamo-me Maria dos Anjos Ferreira, e exijo o restauro da minha identidade roubada. O juiz folheou os documentos, franzindo o sobrolho. A guardia alega consentimento, mas o registro carece de aprovação judicial. Revogado. O martelo bateu, e senti um peso sair dos ombros, como se o teste tivesse lavado a mancha. Inês soluçou baixinho, cobrindo o rosto, enquanto António murmurava orações entre dentes. Mas o verdadeiro golpe veio com a queixa de fraude. O Dr. Mendes apresentou os e-mails, as hipotecas, testemunhos das tias gravados em vídeo. O réu coagiu a cônjuges para hipotecar bens herdados, violando o Código Civil. António defendeu-se com eloquência eclesiástica: foi um erro de boa-fé, para salvar a família da ruína financeira. Mas as provas eram irrefutáveis, e o juiz ordenou a anulação da hipoteca, devolvendo a casa de Sintra a Inês, sozinha, sem o nome dele atado. A senhora Ferreira pode decidir o destino do imóvel, concluiu, e eu vi o pavor no rosto de António. A perda não era só dinheiro, mas controlo, o pedestal que sustentava a sua santidade fabricada. Saímos para o átrio, o ar carregado de tensão, e Inês agarrou-me o braço: vês? Agora perdemos tudo por tua causa. Sacudi-a, a voz baixa mas afiada: perdeste quando me vendeste, mãe. Agora, colhe. Os dias pós-audiência foram um vórtice de consequências. António foi suspenso temporariamente das funções paroquiais pelo bispo, após as denúncias anónimas, minhas, através de um canal seguro, sobre conduta imprópria em assuntos familiares. Os jornais locais, como o Diário de Notícias, correram com uma nota discreta: sacerdote de Alfama sob investigação por irregularidades financeiras. Ele vagueava pela casa como um fantasma, rezando prostrado no tapete da sala, enquanto Inês definhava na cama, recusando comida, murmurando sobre maldições de filhas ingratas. Visitei-a uma vez, levando sopa de legumes que ela mal tocou. Porquê, Anjos? Eu só queria segurança. Os seus olhos, outrora vibrantes, eram poças de arrependimento. Segurança não se constrói em mentiras, mãe. O pai ensinou-me isso. Enquanto isso, a minha vida renascia. Aos 18 anos recém-completados, uma festa modesta no estúdio de Sofia, com fado ao vivo e pastéis de Belém, matriculei-me na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, usando o salário da galeria e uma bolsa que ganhei com a venda do quadro da família partida. O leilão no Lisboa Factory foram um sucesso. Compradores anónimos, atraídos pela crueza emocional, pagaram o suficiente para fundar a Bolsa João Ferreira, para jovens de bairros como Alfama sonharem além das ruas estreitas. As tias ajudavam, sendo redes de apoio, e eu mudara-me para um quarto alugado no Bairro Alto, com vista para o castelo, onde o aluguel era pago com desenhos de turistas. Mas a vingança, esse animal insaciável, pedia mais. Descobri, através de pesquisas na biblioteca da faculdade, as fraquezas de António, um passado sombrio, um divórcio não eclesiástico anos antes, uma ex-mulher em Porto Alegre que criara os filhos sozinha após ele entrar no seminário. Contactei-a por carta, anónima,
enviando cópias das provas da fraude. Ele repete os erros, escrevi. Proteja os seus. Semanas depois, recebi uma resposta: obrigada. Vou falar com o bispo. O escândalo inchou. António foi transferido para uma paróquia remota no Alentejo, longe das vinhas e das luzes de Lisboa, um exílio que o deixou quebrado, enviando-me cartas de súplica: perdoa-me, Maria. Eu errei, mas Deus julga. Inês, abandonada, vendeu a casa de Sintra, não para pagar dívidas, mas para comprar um bilhete de comboio para o Porto, onde uma prima a acolhera. Veio despedir-se na estação de Santa Apolónia, o apito dos comboios e quando como lamentos de fado. Vou começar de novo, filha. Sem nomes falsos. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a blusa poída. Vai, mãe. Mas lembra-te, o teu nome é Inês Ferreira. O pai nunca o mudou. Ela chorou no meu ombro, o trem partindo como um adeus final, e eu fiquei ali, sozinha na plataforma, o cheiro de ferro quente misturando-se às lágrimas que não derramei. A paz veio aos poucos, como o sol que dissolve a neblina matinal no Tejo. Na faculdade, pintei com fúria renovada, telas de mulheres portuguesas, de D. Filipa de Lencastre a Amália Rodrigues, rompendo correntes invisíveis, cores vivas de azul atlântico e vermelho de vinho. Raul, o músico do fado, tornou-se um amigo improvável. Tocávamos juntos em bares pequenos, as minhas letras sobre perda e renascimento casando com as suas melodias roucas. Cortaste os laços, mas ganhaste asas, disse ele uma noite, após um concerto no Hot Club de Portugal, o jazz misturando-se ao meu coração leve. No entanto, ecos do passado perseguiam-me. Sonhos onde Inês me suplicava, António me amaldiçoava, o pai sorria do além. Acordava suada, o quarto iluminado pela lua cheia sobre o castelo, e caminhava até à janela, respirando o ar noturno de Lisboa, cheiro ao mar, a jasmine, a possibilidades. A vingança fora catártica, mas deixara cicatrizes, uma desconfiança em laços rápidos, um medo de nomes dados em pressa. Ainda assim, sentia-me inteira, Maria dos Anjos Ferreira, gravada na pedra da minha alma. Um dia, meses depois, recebi uma carta de Inês do Porto. Encontrei trabalho numa confeitaria, faço pastéis como os da tua infância. Perdoa-me, se puderes. Teu pai diria o mesmo. Guardei-a na gaveta, sem responder ainda. O perdão era um luxo, não uma obrigação, viria, talvez, como o vinho que amadurece nas caves do Douro. Por agora, vivia o presente, uma exposição solo na Galeria do Chiado, onde o meu nome, o verdadeiro, brilhava no cartaz. Renascimento em azulejos, chamava-se, e o público aplaudia, vendo nas minhas linhas a história de uma rapariga que cortara laços para voar. Mas no fundo, sabia, a verdadeira vingança era a minha liberdade, um fogo que António e Inês nunca mais apagariam. O verão de 2026 chegou a Lisboa como um amante impetuoso, com céus de um azul implacável e o ar carregado de sal e de sardinha assada nas ruas de Alfama. A minha exposição no Chiado era um triunfo modesto, filas de visitantes serpenteando pelas galerias, críticos do público elogiando a crueza psicológica das minhas telas, onde figuras fragmentadas emergiam de azulejos partidos como almas ressuscitadas. Sofia, com o seu riso contagioso, servia vinho verde nos copos de plástico, enquanto Raul tocava viola ao canto, improvisando versos sobre a filha que enterrou os fantasmas. Eu circulava entre eles, o vestido leve de algodão a roçar as pernas, sentindo-me, pela primeira vez, dona do meu destino, Maria dos Anjos Ferreira, não uma sombra de nomes alheios. Mas o passado, como as marés do Tejo, voltava sempre. Uma semana após a abertura, Inês apareceu na galeria, sem aviso, o rosto magro sulcado por linhas novas, carregando uma caixa de pastéis de nata ainda quentes do Porto. Trouxe estes, disse, a voz trêmula como uma folha ao vento. Como os que fazíamos juntas. O cheiro invadiu o espaço, doce e nostálgico, transportando-me para cozinhas de infância onde as mãos dela guiavam as minhas na massa folhada. Hesitei na porta, o coração dividido entre a raiva residual e o laço sanguíneo que teimava em pulsar. Entra, mãe, convidei por fim, e sentámo-nos num canto, longe dos olhares curiosos. Ela falava em golfadas, a vida no Porto era dura, mas honesta, limpava casas de manhã, confeccionava doce à tarde, e as noites eram preenchidas por cartas ao ar livre no Perdão da Foz, onde o Atlântico rugia como um confessor impiedoso. António escreveu-me uma vez, de Évora. Diz que reza por nós, que errou. Mas eu queimei a carta.
Os seus olhos, verdes como outrora, encontraram os meus. Eu errei mais, anjos. O medo. Ele veste-se de amor, mas é egoísmo puro. As lágrimas dela caíam nos pastéis, salgadas como o mar, e eu, contra a vontade, estendi a mão. O nome está de volta. A casa de Sintra vendida, mas o dinheiro numa conta para ti. Usa-o bem. Não era perdão pleno, mas um passo, como atravessar a ponte 25 de Abril ao amanhecer, vendo o sol nascer sobre as duas margens da vida. António, por seu lado, desmoronara-se no exílio alentejano. Rumores chegavam via tias, ele abandonara o sacerdócio, vivendo numa quinta isolada perto de Évora, cultivando oliveiras com mãos que tremiam de remorsos. Virou um ermita, ria tia Rosa ao telefone, reza para estátuas agora. Não sentia pena, a justiça fora servida, não por ódio, mas por equilíbrio, como as balanças de Temis nos tribunais antigos. Ainda assim, num impulso, enviei-lhe um postal da minha exposição, uma imagem da tela central, uma mulher cortando laços com tesouras de luz, com uma nota breve, o nome liberta. Encontro seu. A vida fluía agora com ritmo próprio. Na universidade, mergulhava em aulas de História da Arte, traçando linhas desde os painéis de Nuno Gonçalves até aos surrealismos de Paulo Arrego, vendo em cada traço a luta pela identidade. Namorei brevemente um colega, o Miguel, um escultor de Coimbra com mãos fortes e riso fácil, que me levava a piqueniques no Parque Eduardo VII, onde comíamos queijos da serra e falávamos de sonhos. Tu és como um azulejo rachado que brilha mais, disse ele uma tarde, beijando-me sob os plátanos. Mas o laço quebrou-se naturalmente, ele queria raízes fixas, eu ainda voava solta, cicatrizes frescas a curar. O verdadeiro renascimento veio com o projeto da Bolsa João Ferreira. Selecionei os primeiros beneficiários, rapazes e raparigas de bairros como o meu, com olhares famintos e talentos crus, uma miúda de Chelas que pintava grafites de protesto, um rapaz de Marvila que esculpia em sucata. Inauguramos com uma cerimónia no convento de São Francisco, em Coimbra, onde o pai estudara carpintaria jovem. Eu discursei, a voz e quando nas abóbadas góticas, o nome de um pai não é papel, é legado vivo. Usem-no para voar. Inês veio, de comboio, sentando-se na primeira fila com lágrimas silenciosas. Após, abraçámo-nos no claustro, o sol filtrando pelas arcadas, estou orgulhosa, filha. E pela primeira vez, acreditei. Mas a profundidade da ferida revelava-se em momentos quietos. Numa noite de insônia, caminhei até ao cemitério dos prazeres, a lua cheia iluminando as alamedas de ciprestes como sentinelas. Na campa do pai, depus um ramo de jasmim, o perfume dela, agora meu símbolo de paz conquistada. Cortei os laços ruins, pai, sussurrei, mas guardei o teu. O vento levou as palavras, e senti-o perto, um calor subtil no peito frio. Outono trouxe mudanças, a galeria promoveu uma curadora assistente, e viajei a Porto para uma residência artística no Museu Soares dos Reis, onde pintei murais inspirados em Amália, mulheres de saias pretas, vozes que cortavam o silêncio. Lá, reencontrei ecos de Inês nas ruas de Ribeira, mas agora via-a como humana, falível, não monstro. Liguei-lhe semanalmente, conversas curtas sobre tempo e doces, reconstruindo pontos sem pressa. A vingança, percebi, fora o catalisador, não o fim. Havia transformado dor em arte, traição em força. Num fado com Raul, cantei versos meus, cortei os laços de seda e ferro, no Tejo que lava as mentiras, agora vou, nome intacto, filha de um homem que não esquece. O público aplaudiu, e eu soube, o ciclo quebrara-se. Inverno de 2026 vestiu Lisboa de um manto prateado, com chuvas finas que lavavam as calçadas como lágrimas purificadoras, e o Natal aproximava-se com luzes piscando no rocio como estrelas caídas. Eu, agora com 20 anos no horizonte, sentia a vida expandir-se como o Douro em cheia, aulas na universidade equilibradas com curadoria na galeria, onde planeava uma mostra sobre identidades perdidas, artistas portugueses explorando heranças coloniais e familiares. Sofia e eu partilhávamos jantares em casas rotativas, cozinhando feijoada à transmontana e rindo de amores falhados, enquanto Raul compunha um fado dedicado a mim, a Anjos de Alfama, com acordes que doíam doce. Inês instalara-se no Porto de vez, abrindo uma pequena confeitaria na Baixa, Doce Memória, especializada em pastéis de nata com recheios de histórias, natas com canela para o pai, com laranja para os sonhos de juventude. Visitava-me mensalmente, de comboio, trazendo caixas quentes que devorávamos no meu quarto do Bairro Alto, falando não de feridas, mas de futuros.
Tenho um pretendente, confessou uma vez, corando como uma miúda, um viúvo de uma livraria na Ribeira. É gentil, sem nomes para mudar. Ri-me, aliviada, deixa-o provar os pastéis primeiro. O perdão crescera devagar, como musgo nas pedras do castelo, cobrindo as rachaduras sem as apagar. António, o fantasma remoto, enviou uma carta final de Évora. Encontrei paz nas oliveiras, Maria. O teu corte salvou-me de mim mesmo. Reza por mim. Queimei-a na lareira do estúdio de Sofia, as chamas dançando como justiça consumida. Não rezava por ele, mas por mim, pela rapariga que entrebara o pai vivo no jardim da memória, só para ressuscitá-lo em ações vivas. O clímax da minha jornada veio na véspera de Ano Novo, no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia negro salpicado de luzes dos barcos. Reuni família e amigos, tias de Alcântara, Sofia, Raul, até Inês que viajara para baixo, e li um manifesto pessoal, inspirado nas minhas telas: cortar laços não é ódio, é amor próprio. Em Portugal, terra de descobridores, descobri-me a mim mesma, nome intacto, alma livre. Brindámos com espumante de bairrada, os fogos de artifício explodindo no céu como confetes de renascimento, e abracei Inês sob as estrelas, sentindo o seu coração bater em uníssono com o meu. Agora, olhando para trás, a vingança fora um ritual de exorcismo. Enterrei o velho no jardim de Alfama, com paz de raiva e terra de dor, mas o que brotou foi uma flor selvagem, raízes profundas no legado do pai. Lisboa, com as suas 7 colinas e 1000 histórias, testemunhara tudo, da traição ao triunfo. E eu, Maria dos Anjos Ferreira, caminhava às ruas com passos leves, pronta para pintar o amanhã. O laço cortado não sangrara para sempre, cicatrizara em força. E no silêncio da meia-noite, o Tejo murmurava: bem feito, filha. Voa.